Então, na verdade, eu criei esse método em 2020. Eu não sabia que ele era um método. Era apenas algo que eu utilizava na minha infância, algo que veio comigo, que ninguém me ensinou, ninguém me passou e falou, faz dessa forma, vá atrás desse processo e desse caminho. Não foi assim. Foi realmente algo que veio comigo, que me visitou de alguma forma e eu trabalhei e direcionei para o caminho que eu gostaria que ele seguisse. Então, na infância, eu comecei a perceber que quando eu desejava algo e eu sentia aquilo dentro de mim com muita força, eu abria um sorriso. Eu comecei a perceber isso na infância. Então, dando vários exemplos, assim, um microfone, o papel de parede, tudo isso tem no livro, tem no Basta Sentir. Papel de parede no meu quarto, as prateleiras que eu queria ter no quarto para colocar as coisas, para enfeitar, para decorar o meu quarto. O microfone que eu queria ter, o patins, a bicicleta, coisas de criança. Tudo aquilo que eu desejava ter e sabia que os meus pais não poderiam me dar no momento em que eu gostaria que aquilo fosse dado como presente, porque eles não tinham condições para tal, eu sentia, pensava e emanava aquilo de alguma forma, aquela vontade, aquele desejo, e passava pouquíssimo tempo, aquilo vinha para mim. E sozinha, sem falar com ninguém, eu comecei a mentalizar cada vez mais. Ia fazer todo esse processo, só que sem a consciência, né? Porque eu não era adulta, era uma criança apenas, sem a consciência do poder disso. E na adolescência não foi diferente. E quando eu me mudei para o Rio e comecei o processo de teatro e de querer entrar numa novela, de passar num teste, e que isso demorou, esse caminho demorou muito para acontecer, foi algo que voltou com muita força quando eu revisitei esse sentimento. Porque eu falei assim, gente, nada acontece, eu não consigo chegar onde eu quero. O que mais eu vou fazer? Eu vou ter que voltar para Araxá, eu vou ter que ir embora, desistir, porque as coisas não acontecem. E aí eu falei, mas peraí, quando eu era criança... Aí você se lembrou. Eu fazia assim, assim, assado, então eu vou fazer aqui agora. E vou tentar. E aí eu comecei a pensar no telefonema que eu gostaria de receber, em como essa ligação seria feita, o que eu escutaria da pessoa do outro lado da linha falando, e eu trouxe aquilo para o presente. Então eu estava no ônibus, indo para o trabalho ou indo para a escola de teatro, a pessoa sentava do meu lado, eu fingia que meu telefone estava tocando, e eu atendia aquela ligação e escutava alguém do outro lado, que não existia, falando, Mariana, você passou no teste. Parabéns, você passou no teste. E eu sentia tudo aquilo como se fosse uma verdade. Eu comemorava com a pessoa que estava do meu lado e eu não contava que aquilo não era. E assim eu fui fazendo até que essa ligação aconteceu. Até que ela veio da forma exatamente como eu pintei, como eu fantasiei e como eu coloquei no meu pensamento. Então, com o passar dos anos, né, veio o amadurecimento e essa busca também, eu acho que paralela ao Basta Sentir, que é esse método, eu acho que essa busca paralela pelo desenvolvimento pessoal, pela inteligência emocional, sim, que é algo que sempre esteve dentro de mim. E aí, em 2020, quando veio a pandemia, quando estourou a pandemia, e eu vi que eu, assim como todos, precisaria ficar dentro de casa, eu falei, agora chegou o momento de entregar algo para as pessoas. Então eu vou escrever o livro com a minha história de vida e vou desenvolver esse método que eu desenvolvi para mim e que funciona
E se ele funcionar para as outras pessoas, que coisa boa. E aí eu escrevi o Basta Sentir. E você tem tido relatos de pessoas que estão vivenciando o método? Como tem sido esses feedbacks? Mas são centenas de relatos. Se eu te contar que quando eu saio na rua, que eu vou a qualquer lugar, numa festa, num shopping, num jantar, num restaurante, no elevador, as pessoas me param para contar como é que o Basta Sentir influenciou de alguma forma na vida delas. Você abriu uma lista de espera para 300 pessoas e foram 3.000 inscritos? Na verdade, eu abri para 22 pessoas e foram 3.000 inscritos. E aí eu selecionei, né, com a minha equipe, essas 22 pessoas para a gente fazer a primeira imersão. Seria uma imersão mais fechada, assim. Mari do céu, isso é um fenômeno. Foi muito, muito legal, muito especial. E os seus principais pilares são o autoconhecimento e a inteligência emocional. Isso. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional, eu falo que se ela não for a principal busca da sua vida, você não consegue aproveitar o processo, a caminhada. Você sempre quer chegar no desejo final. E aí você não curte o que está acontecendo. E a vida é o momento presente. Então a gente está sempre preso no que aconteceu no passado e, de alguma forma, presos ao que vai acontecer no futuro. A gente não vive, as pessoas têm muita dificuldade em viver intensamente a única coisa que, de fato, a gente tem, que é o presente. E quando eu falo da inteligência emocional, é você, primeiro, buscar se desenvolver pessoalmente, para você entender mais sobre você, conversar consigo mesmo, compreender quais são os gatilhos que despertam tal emoção, quais são os relacionamentos que você não deseja mais, quem você escolhe colocar na sua vida, quem você escolhe tirar, se você está no caminho certo ou não. Isso tudo, a partir do momento que você se desenvolve pessoalmente e olha para dentro, você começa a adquirir uma habilidade maior com as suas emoções, quanto às suas emoções. Então, você não sofre por qualquer coisa, você não cai num abismo por qualquer coisa, você não coloca um problema que é deste tamanho, fazendo com que ele vire uma bola de neve ou algo maior, porque você tem controle sobre as suas emoções. Você sabe mais de você e não o outro sabe mais sobre você. E ninguém sabe mais da gente do que a gente mesmo, só que a maioria das pessoas não quer entrar em contato com as suas emoções, porque esse contato, ele dói. Mexer ali dentro, revisitar essas emoções, não é uma coisa fácil. É realmente para os fortes, mas a busca mais importante que a gente precisa ter nessa vida é a busca por esse controle das emoções e essa emoção onde você consegue olhar para ela, enxergá-la e não simplesmente colocá-la debaixo do tapete. Mas ver as nossas próprias sombras, às vezes a gente não sabe o que fazer com isso. Você ensina também um pouco a lidar com as nossas sombras, seu método, como é? Sim, porque o Basta Sentir, o primeiro pilar dele é o desenvolvimento pessoal. Depois é a busca pela inteligência emocional, a espiritualidade e o quarto ponto, que é fundamental, é o que você deseja. Porque você só vai descobrir o que você realmente quer e começar a traçar um caminho para a realização do seu desejo se você conseguir passar por esses 3 outros pontos, que são muito fortes. Você acha que é por isso que tem tanta gente que sonha e não realiza? As pessoas sonham e não realizam porque elas não sabem o que elas querem.
eu fiz uma live, eu faço uma live toda segunda-feira às 8 horas da manhã no Instagram. Meia horinha pra gente começar a semana bem. E eu sempre coloco algum tema. Ou abro caixinha de pergunta e pergunto o que as pessoas querem que eu fale no dia seguinte, né? Abro sempre no domingo. Ou então eu coloco temas e as pessoas escolhem aqui, ali, o mais votado eu falo no dia seguinte. E na semana passada, eu abri essa caixinha e perguntei: o que você acha que te atrapalha não te fazendo realizar o que você deseja? 98% das respostas: medo. Medo da frustração, procrastinação e medo de novo. O medo, a procrastinação e a frustração não te deixam sair do lugar. E aí o que a pessoa faz? Ela não tenta. Então como é que ela chega em algum lugar? Ela não tenta, simplesmente. E esse não tentar vai muito de você não saber o que você quer. E muitas respostas: porque eu não sei o que eu quero, porque eu não sei se eu estou no caminho. E é aí que eu falo: volta na infância. Lembra das coisas que você brincava. Porque na infância a gente não mente, né? A criança, ela não mente. Se você pergunta alguma coisa para uma criança, você vai ter uma resposta sincera. A criança, ela brinca com a fantasia que ela cria ali na hora. Por que a gente tem que olhar para uma criança o tempo todo? Porque ela não tem medo de pular da varanda. Ela acha que se ela pular, ela vai sair voando. A criança não tem medo. A criança não pensa: ai meu Deus, isso aqui vai me machucar. A não ser que o adulto fique ali: você vai se machucar. A criança não pensa: não vou pegar essa Barbie e bater ela não vou pegar esse carrinho e lançar na parede, porque ele vai quebrar e eu vou me frustrar. Não, a criança vai lá e bate. Ela não pensa nas consequências. E o que o adulto faz? Por essa caminhada na vida e como a sociedade vai modificando a gente ao longo do tempo, não só a sociedade, mas a convivência com os nossos familiares, nossa roda de amigos, na escola, depois no trabalho, isso tudo vai moldando, né, o ser humano. Sim. Mas a verdadeira essência, ela está na infância. Então, por isso que eu sempre, acho que é mais que uma sugestão. Não é faça isso, nunca é faça Sim, isso. Claro. E eu sempre uso os meus exemplos, assim, para dividir com as pessoas. Volta na infância, retorna ao seu pensamento quando criança e lembra do que você brincava, o que você gostava de fazer. Ali você vai encontrar as respostas. E tem algum jeito que, por exemplo, você falou muito da gente sentir e de repente interpretar, né, com a ligação que você fazia. Você usa a escrita também para direcionamento de sonhos? Como que você faz para focar? Para falar: olha, isso aqui, Deus, é isso aqui que eu quero. Primeiro eu penso quão longe está um plano do meu alcance. Tá? E quão aquilo é verdadeiro para mim. Então, vou te dar um exemplo. Vamos pensar na menina que eu era lá em Araxá, uma cidade de 100 mil habitantes. Nunca tinha saído, nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído ali da região. Era Uberaba, Uberlândia, no máximo Belo Horizonte. Nunca tinha ido ao Rio, nunca tinha ido a São Paulo. Então, pensa nessa menina sonhando em ser uma artista reconhecida, em fazer sucesso, em ser reconhecida pelo seu trabalho. E eu contando isso para as pessoas. Mãe, pai, eu vou me mudar para o Rio de Janeiro, onde eu não conheço ninguém, e vou ser uma artista conhecida. Você falava isso? Desde pequena. E falava isso para todo mundo. Eu passava na carteira dos meus colegas e eu dava autógrafo nos cadernos e eles ficavam muito bravos comigo.
Eu falava, guarda meu autógrafo, porque um dia você vai querer ter meu autógrafo, porque eu vou ser muito famosa. Eu falava isso criança. E eu tenho amigos que me mandam as fotos do meu autógrafo no caderno. E eles diziam, eu já falei pra você parar de escrever no meu caderno, Mariana. Era sempre assim. E era hilário. E eu falava isso pra todo mundo, eu subia em mesa, eu cantava, chegava em algum lugar, eu queria me apresentar de alguma forma para as pessoas. E eu tinha isso muito claro para mim, desde criança. Então, se eu olho hoje, Mariana, uma mulher adulta, tendo construído uma carreira, para Mariana, lá de Araxá, e falo, nossa, essa menina quer mesmo ir para o Rio de Janeiro, enfrentar uma coisa que todo mundo quer, né? Milhares de pessoas estão com essa mesma busca. E ela tão, né, da roça, porque era o meu sotaque, gente. E era isso mesmo, eu era da roça mesmo. Eu cresci numa roça, numa fazenda. Então, estudava, ia pro final de semana para a fazendinha do meu avô. E não era uma fazenda. Outro dia, um amigo meu aqui de São Paulo perguntou assim, a fazenda do seu avô é o que? Ele mexe com gado, com plantação? Amor, ele tinha 2 vacas. Eram as vaquinhas que ele tirava o leite. Então, né, as pessoas têm uma visão das coisas. Era uma casa de 2 quartos, onde todos os primos dormiam junto com os tios, todo mundo não tinha forro no teto. A gente tomava banho no banheiro, como se fosse esse pedaço aqui do cenário onde não tinha forro, tomava banho assim rápido, porque os primos iam lá e jogavam balde. Não acredito. Pela parede de água gelada. Então era uma confusão, era uma delícia. Era uma confusão generalizada, mas uma infância maravilhosa. Mas tudo muito simples. Então se eu olho para essa menina com essa simplicidade toda e falo, essa menina vai encarar um Rio de Janeiro, querer ser atriz, isso não vai dar certo. Então é um sonho que para as pessoas ele se torna distante porque você tem medo da tentativa, você tem medo da frustração e porque aquilo é tão distante do seu olhar que você não se sente capaz, então você não dá o primeiro passo. Então será que é verdadeiro para você? Será que você quer mesmo? Será que você realmente quer o que você deseja? Quando você não pensa... Será que eu realmente quero o que eu desejo? Tem um livro do Jorge Forbes, que esse é o título. Você quer o que deseja? E esse título é muito forte. É muito forte. Quando você falou agora, então tá cheio de gente querendo um monte de coisa, mas será que quer mesmo? Porque quando você quer de verdade, você vai lá e faz. E então pra mim não tinha outra opção. Eu fui e tentei e não tinha opção da frustração. Na minha cabeça, eu vou chegar aonde eu quero. E não quer dizer que porque eu cheguei, todos os dias eu não tenho que fazer um basta sentir diferente na minha vida. Todos os dias. Eu acordo, assim como todo mundo, e tenho os meus problemas, e preciso sair de um estado de tristeza, de sofrimento, e faço o basta sentir para isso. Então, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu passei por um super problema, uma notícia que eu ia desmoronar. Mas aí é onde é que vem a inteligência emocional. É onde outro dia me criticaram no podcast que eu fui. Porque se eu desmoronasse, hoje de manhã, ou eu não viria, eu ia desmarcar com você, e assim eu comprometo o seu trabalho de uma equipe inteira, e eu não vou fazer isso. Porque eu respeito o trabalho das pessoas, assim como respeito o meu trabalho. E exijo também que façam o mesmo. E onde é que vem a inteligência emocional? Isso está aqui agora. Mariana, 9 horas da manhã, você precisa lidar com isso. Mas vai mudar alguma coisa se você lidar com isso hoje à noite? Se você esperar um pouquinho? Você consegue esperar um pouquinho? Sou eu conversando comigo mesma. Ou vai comprometer o meu trabalho e o trabalho de outras pessoas? Então, o que eu faço? Eu respiro fundo e falo, isso aqui vai ser olhado, essa casinha vai ser visitada, não agora, mas daqui a pouco. Eu vi quando teve essas críticas, para quem não assistiu, que a Mari falou assim, que se organizava até para chorar. Eu entendi muito bem o que você quis dizer, porque o gerenciamento de emoções na vida do adulto,
Muitas vezes ele tem que existir. Sim. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu vejo que eles ainda não gerenciam as emoções deles. E eu falo pra minha filha, eu sei que é frustrante, que nem eu te contei que ontem ela foi fazer endoscopia e ela foi comer 11 da manhã. Para uma criança, isso é estressante. Ela Sim. passou a manhã inteira em jejum. Porque ela sai da rotina dela. Sai da rotina. E daí ela tava assim, me atacando. Eu falava pra ela, eu sei que você não consegue, mas fica calma, a gente já tá chegando em casa. Eu tentava ajudá-la a administrar. Então, quando eu escuto você falando, eu entendo muito, porque é exatamente isso. Muitas vezes eu não posso desmoronar na frente dos meus filhos. Eu não posso parar de trabalhar para ficar numa cama chorando. Então, eu entendi muito bem o que você quis dizer. E é o meu caso. E eu acho que entra em gerenciamento de emoções e a gente ter consciência dos nossos próprios limites, né? Sim. Você, por exemplo, você sofre de ansiedade? Já sofri de ansiedade. Hoje não me pega tanto assim. É lógico que em vários momentos eu perco o sono, mas eu tento acalmar a minha cabeça, o meu coração, o meu pensamento. Mas eu acho que as consequências que eu tive quando eu sofria de ansiedade mexeram tanto no meu corpo e, né, porque, querendo ou não, as emoções mal trabalhadas, mal administradas, o corpo precisa de alguma forma externar isso. Então vem as doenças e muitas vezes as doenças autoimunes, que nada mais é a doença autoimune do que uma emoção que não foi vista, que não foi olhada e foi jogada para um canto ali e mal gerenciada. Então, quando você passa a ter consciência disso, essa busca se torna muito importante. E você consegue aproveitar a caminhada. Então, é justamente isso que você falou. Ainda mais nós que somos mulheres e somos cobradas. Acho que um homem ele nunca vai ter noção do que é ser uma mulher e a quantidade de cobrança que uma mulher tem. Exatamente. A partir do momento que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Acho que eles nunca vão ter noção disso. E além disso, além de ser uma mulher e de buscar sempre essa independência financeira, sempre essa independência emocional, e ser uma mulher que ajuda uma família toda, eu não posso me dar o luxo de amanhã falar assim, olha, hoje eu vou deitar aqui e vou ficar aos prantos o dia todo e vou cancelar uma agenda de trabalho, porque qualquer coisa eu tenho alguém que me sustente. Eu não tenho essa opção. Eu não tenho essa opção. Eu vim de uma família rica, então eu não tenho essa opção. E quantas pessoas dependem de você, né? Sim. Então, assim, ou eu aprendo a lidar com as minhas emoções, ou eu me afundo e afundo outras pessoas que dependem de mim junto, sabe? Então, assim, eu não admito isso. Nem de mim, nem de quem provoca isso em mim, de alguma forma. Então, o que cada dia que passa vai acontecer, que eu sinto que vai acontecendo com a nossa vida, quando você busca se conhecer. Você vai colocando nas prateleiras coisas, pessoas, trabalhos. E aí você fala, isso aqui vai ficar nessa caixinha onde realmente eu preciso deixar aqui e não visitar com tanta frequência. Mas, ao mesmo tempo, não quero jogar essa caixinha fora. Essa caixinha aqui, ela vai ser jogada fora. Essa aqui eu trago pra mim porque faz toda a diferença na minha vida. Então, a vida do adolescente é esse abraço com todo mundo, né? Quando você vai pra faculdade, quando você começa um trabalho novo e quando a tendência é, nossa, minha casa vive cheia, eu vou 1000 melhores amigos. Sempre. Aí quando você vai ficando mais velho, de repente, olha que você vê, você tem 3 amigos. É exatamente assim. Você não tem mais paciência de ir em tantas festas, porque é tudo tão fútil, tão superficial. Você quer um relacionamento desde que a pessoa tenha os mesmos valores que os seus, porque senão não faz sentido. Você quer alguém que te impulsione. Você não quer, que a vida já é complexa. Ter alguém que vira uma âncora te puxando para baixo... Deus que me livre. Deus me livre. Mas a maioria das pessoas se prendem a essa âncora.
em qualquer relação. Uhum. Se prendem à âncora do trabalho e falam, mas eu não consigo sair desse trabalho. A âncora do relacionamento, mas eu não consigo sair desse relacionamento. E a âncora de amizades, mas é que aí se eu deixar eu vou ficar sem amigos. E aí não consegue voar, não consegue saber o que quer, porque está colocando desculpa e procrastinando, usando outras pessoas, outros lugares, outras questões para despejar a culpa.